Bom, aqui a gente está vendo um artigo histórico sobre a Guerra Sennin. Foi uma revolução no Japão, na era Meiji, né, do qual lutou Saigo Takamori, o verdadeiro último samurai, o francês, o Capitão Jules, por exemplo, que foi uma das pessoas que apoiou o exército do Saigo Takamori. E a gente tem aqui o ciclo de batalhas desta guerra, né? Que teve a Guerra Bonshin, depois a Guerra Sennin. E a Guerra Sennin é quando os samurais que ajudaram a colocar o imperador Meiji no poder, eles se revoltam devido à perseguição aos samurais que ajudaram a colocar o imperador no poder. Então, e essa parte é muito estudada pela nossa ordem, né? Não só no Japão, como no mundo todo. O século XIX para o século XX, nós temos esse período de guerras travadas entre o século XIX e o século XX, aonde você vê, tanto no Japão, quanto no Brasil, quanto na Europa, e enfim, no mundo todo, o uso efetivo da espada, da lança, da espada e das armas de corte, inclusive balestras e arcos, né? As antigas armas de combate e a cavalaria também como uso efetivo, e em modernos campos de batalha, né? Então é disso que se trata, por exemplo, este ciclo de batalhas na Guerra Sennin. E muitas vezes a gente vê poucos estudos no sentido de realmente como é que foi isso. Por exemplo, os samurais utilizaram armas de fogo, claro, o Saigo Takamori e as suas tropas, né? O Beppu, um dos comandantes, por exemplo, utilizou, mas também utilizou espadas, utilizou armaduras antigas, porque você vê que eles souberam adaptar bem a situação. E essa coisa foi tão forte, que como está aqui nesse artigo, e muitas vezes, infelizmente, os historiadores eles têm acesso a pessoas que não leem japonês, e quando leem não querem falar da pesquisa que fizeram, mas o governo japonês tem uma extensa pesquisa sobre o assunto histórica, e também das universidades do Japão e também da arqueologia. Então a gente vai ver nesse momento aqui, e isso está intimamente ligado à história da arte marcial do uso da espada no Japão, principalmente a questão do Gekiken, do Kendo, do Bato, do Yaijutsu, esses termos todos que foram surgem de uma maneira muito interessante. As escolas tradicionais já praticavam estilos de luta, e esses estilos de luta foram usados nas guerras antigas, mas também em guerras modernas. E isso foi tão forte que obrigou os corpos do exército e de polícia japonesas a formarem uma coisa chamada Batotai, grupos de uso de espada. E o artigo fala sobre essa questão de como, a partir do momento que o exército Meiji passou também a usar a espada como os samurais usavam contra eles, as batalhas foram se equilibrando, porque Saigo Takamori obteve inúmeras vitórias com seu exército mal armado, né, contra o exército Meiji. Isso é uma coisa que é necessário estudar. Uma das partes mais violentas das guerras Sennin está na Batalha de Tabarazuka, ou Tabarazaka, né? Como às vezes também é chamada, ou Tabarosaka, também é uma forma correta também de pronunciar. Então esse ciclo, e principalmente nesse momento, as forças do exército Meiji, e inclusive com um dos maiores heróis de guerra japoneses, o general Nogi Maresuke, um grande comandante samurai também, são samurais lutando contra samurais, e conscritos, né, que eram do exército moderno.
O Nogi, ele sofreu grandes baixas. Consta que o governo perdeu 11 mil homens, né, para tentar subjugar tropas muito inferiores a eles. Né? A última carga, como ela é colocada no filme do Último Samurai, essa última carga, ela é... Como é que eu posso dizer para vocês? De fato, o Saigo, né, em japonês significa Deus, né? É o último momento, vamos dizer assim. Mas ela também causou inúmeras baixas ao exército, né, com... japonês, estava modernamente armado. Outra coisa que o filme não retrata é a violência dos bombardeios, né? Foram usados canhões Hauser alemães, foram usadas as metralhadoras Sterling americanas, canhões Krupp, perdão, o Hauser ele é um canhão americano, o canhão Krupp, o Krupp é alemão na realidade, então, e eram canhões já de longas distâncias que disparavam por 10 km, 15 km. Então as regiões de Kagoshima, Satsuma foram bombardeadas imensamente, dias e dias, e os samurais ainda conseguiram resistir, né, sobre tudo isso. Não foi uma guerra breve, como muitas vezes se fala, que as armas de fogo subjugaram todo mundo rapidamente. Não foi assim, não. Foi uma guerra muito dolorida, muito difícil. Porém, a gente estuda aqui um princípio. Se uma força é bem treinada, e mesmo que ela tenha uma baixa tecnologia, ela pode vencer forças altamente treinadas. Ok? E com como é que eu posso dizer? Com uma excelente tecnologia. Então aqui a gente vê que em 13 de março, né, aqui a tradução, né, a gente vê aqui que a força expedicionária do exército Meiji sofreu muitas baixas, como está descrito aqui no artigo, a tradução do artigo, e que eles passam então a adotar, né, o Batotai, né, que é uma força composta de espadachins para poder combater o uso da espada dos rebeldes, né, de Satsuma, né, dos rebeldes do Saigo Takamori. E essa força foi absolutamente necessária, altamente condecorada, foi responsável pela revitalização da espada japonesa e a volta do estudo em larga escala nas forças militares e nas forças policiais, e aí culminou na arte marcial que a gente tem hoje, que é o Kendo. Né? Então, às vezes a gente vê pessoas tratar desse assunto de forma leviana, e não é assim que foi. Foram grandes batalhas. E para nós, na ordem que nós estudamos do Oriente ao Ocidente, como é que eu posso dizer, treinamento e preparo é fundamental para um cidadão entender que a baixa tecnologia pode ser útil. Claro que é melhor você ter acesso à tecnologia atual vigente, mas você como cidadão nunca vai ter. Isso é um fato. Você nunca vai ter salvo se você for um traficante, né, qualquer coisa assim, né, um bandido, mas o cidadão de bem, ele não consegue ter acesso à mesma tecnologia que as forças militares assim o têm. E eu nem acho que deva ter, porque você tem que ter um princípio de ordem, esse tipo de coisa, né? Porém, é fato e ponto pacífico, né? A segurança pública jamais conseguiu e vai conseguir resolver todos os problemas de segurança dos cidadãos. Ela consegue diminuir, gerar, fazer com que se cumpra a lei em determinados assuntos e em outros não. Então tudo depende, ainda mais num país do tamanho do Brasil. Tem pessoas que chegam a falar assim, o Brasil
é um absurdo a segurança do Brasil, olha a Suíça, olha a Inglaterra, olha o tamanho desses países, olha o tamanho do Japão, para o Brasil e assim por diante, os fatores econômicos, educacionais, tudo isso, né? Mas principalmente, eu vou falar um dado, ele não é exato, porque carece mais estudos, a segurança pública não gosta de liberar esses dados, mas se você pensar no seguinte, né, de um efetivo total de policiais que tenha no Brasil, de todas as polícias estaduais, federais, militares, etc., civis e militares, você tem uma parte desse efetivo trabalhando, uma parte de folga, uma parte afastada, a outra parte afastada por problemas de saúde, a outra parte aposentando. Então você tem sempre em torno de 1/4 do efetivo trabalhando e não o efetivo total. E mais ou menos, tá? Não é um dado exato, mas é para você começar a ter uma ideia. Hoje você tem mais ou menos um Maracanã lotado de pessoas e em tamanho e público para cada policial existente no Brasil. E agora você me diz se dá para você ter total segurança só com a segurança pública. É como o SUS, a segurança pública e a saúde pública é praticamente a mesma situação, como também a educação. O Estado fornece, mas não tem condições de fornecer a contento a necessidade do povo. É como o salário mínimo, que a gente sabe que já ultrapassa, sei lá, 4.500, 5.000 reais o salário mínimo real, mas você tem um quarto desse valor, né, sendo aplicado na prática. E assim por diante. É uma dificuldade que nós podemos ter. Então, voltando aqui ao assunto nosso, que é literalmente o estudo do uso das artes marciais em combate, né? Então houve um uso efetivo da espada japonesa, né, em batalhas modernas, né, principalmente no século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Isso para a questão do Japão. E agora nós vamos analisar isso em outros pontos do mundo.